I now have the difficult task Agora eu tenho uma coisa bem difícil para fazer. I need to give you a homily in 10 minutes. Eu preciso de fazer a cerimônia, o serviço da Santa Ceia em 10 minutos. Um sermonete. So pray for me. Ore por mim. I'd like to invite you to open your Bibles, please, to the book of Samuel. Eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Samuel. Chapter 16. Primeiro Samuel, capítulo 16. Here we have the story of David. Aqui nós temos a história de Davi. The very first time that David appears in the Bible. A primeira vez que Davi aparece na Bíblia. You might already be thinking, Pastor, what does David have to do with communion? Você pode estar pensando, pastor, o que Davi tem a ver com a cerimônia de Santa Ceia? Well, I ask you to go on this journey with me. Eu convido você a vir nessa viagem comigo. It's going to be quick. Vai ser bem rápido. So strap on your seatbelt. Coloque seu cinto de segurança. Lean your chair forwards and put away store your tables in the upright position. Coloca a sua cadeira, o seu banco ereto, guarda todas as suas coisas e põe na posição. David was the youngest of 7 sons. Davi era o mais novo de 7 filhos. And he comes into the scene at a moment where the chosen of God is in mourning. Ele está entrando na cena onde o escolhido de Deus estava em luto. The chosen one is Samuel. O que foi escolhido era Samuel. Remember the little boy who heard God calling him 3 times at night? Lembra daquele menininho que foi chamado por Deus 3 vezes durante a Now noite? he's all grown up and a prophet, a full-fledged prophet. Agora ele cresceu e ele é um homem e é um grande profeta. And the background is that Saul, the one who Samuel had anointed to be king, E para falar sobre a história atrás, Samuel foi quem ungiu. Quem ungiu Saul para ser rei. but the Lord rejected Saul. Mas Deus rejeitou Saul. And the Bible tells us in verse 1 that God is now speaking to Samuel. E agora a Bíblia diz que no verso 1 Samuel 16:1, que Deus está falando com Samuel. And he asks him, "How long will you mourn for Saul?" E o Senhor pergunta para Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Seeing that I have rejected him from reigning over Israel. Eu o rejeitei como rei de Israel. So then there's a discussion, there's a dialogue between Samuel and God. E tem agora um diálogo entre Samuel e Deus. And God tells Samuel to go to Bethlehem. E Deus fala para Samuel: vá a Belém. And Samuel doubts God's order. E Samuel duvida da ordem de Deus. Because he knows that if he goes to anoint the next king, his head would be the next one to roll. Porque ele sabe que se ele for ungir o próximo rei, a cabeça de alguém vai rolar. Dele. A cabeça de Samuel vai rolar. God is the greatest general on earth. Deus é o maior general na terra. When you look at this story from a military perspective, quando você olha para essa história da perspectiva militar, we all know that the head of states is the commander in chief. Nós todos sabemos que o presidente é o comandante na posição maior. And so Samuel knew that this would be an act of treason. Então Samuel sabia que esse seria um ato de traição. And if he moved forward with God's command, it's his head
on a platter. E ele sabia que se ele continuasse fazendo a ordem de Deus, que a cabeça dele estaria no prato. But listen to how God comes up with a way for him to complete the mission. Agora preste atenção como que Deus fez para que essa missão fosse concluída, fosse completa. Take a cow Pegue uma vaca and take it with you e leve com você, so you can perform a sacrifice to me in Bethlehem. que aí você vai fazer um sacrifício para mim naquela terra. Did you catch it? Você entendeu? God is giving him an excuse Deus está dando para Samuel uma desculpa for him to have to travel to Bethlehem para ele ir até Belém to commit treason. para fazer uma traição. But it is never treason Mas nunca é uma traição when it's ordained by God. quando é mandada por Deus. In this case, we see that he arrives and his reputation precedes him. E nesse caso, quando ele chega, nós vemos que a sua reputação chega antes dele. So much so that the people were afraid and fearful. Tanto que as pessoas estavam com medo e temerosos. And they asked him, "Did you come in peace?" E eles perguntaram para Samuel: Você veio em paz? Yes, I came in peace. Sim, eu vim em paz. He then told them what he was there for, E to aí, serve, to give a sacrifice, então ele falou para o povo por que ele estava na cidade, para fazer um and sacrifício. invited Jesse and E- his 6 sons E convidou Jessé e os seus 6 filhos to come to this ceremony. para vir a esta cerimônia. The time came and they arrived and they looked anxious to see why Samuel had invited them there. O horário do sacrifício chegou e eles chegaram juntos e estavam ansiosos para saber por que eles foram convidados para essa cerimônia. At that moment, Samuel begins to look at each of Jesse's sons. Naquele momento, Samuel começa a olhar a cada filho de Jessé. And God said no. E Deus falou não. Starting from the oldest Começando do mais velho all the way to the youngest that was there. até o mais novo que estava presente. And God's answer was no. E a resposta de Deus foi não. And so Samuel asked, "Do you have another son?" Então Samuel perguntou: Você tem outro filho? And he said, "Yeah, I do." E o pai respondeu: Where is Sim, eu tenho. Onde ele está? "Oh, he's out on the field." Ele está lá no pasto. And here's a curious statement that he makes. E aqui está uma parte curiosa da fala de Samuel. He says, "Go get him, Vá e o busque. and we are going to be waiting, standing up." E nós vamos estar parados, em pé, esperando por ele. According to the Bible, De It's- acordo com a Bíblia, in verse 11, no verso 11, it says, "And Samuel said to Jesse, 'Are all the young men here?' Then he said, 'There remains yet a youngest, and there he is, keeping the sheep.' And Samuel said to Jesse, 'Send and bring him, for we will not sit down till he comes here.'" verso 11. Então perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. To my brothers and sisters who speak Portuguese, Para vocês que falam português, this is where we have that statement. aqui é o que a gente tem aquela expressão. Vamos esperar sentados, Let's wait sitting down. in the opposite form. Da forma oposta. See, I need to explain that to our English speaking brothers and sisters. Eu preciso explicar essa expressão
em inglês, para os nossos amigos. Because what that means is that we are not gonna we don't want to wait a very long time. O que isso quer dizer é que a gente não quer esperar por muito tempo. Remember the feeling that the people had when they saw Samuel arriving, how they were fearful. Lembra dos sentimentos que o povo teve quando Samuel chegou, And now com he's medo giving eles them an estavam? order to go get your brother, and I'm not going to sit down. E agora ele está dando a ordem: vá, busca o seu irmão e nós não vamos nos sentar. So in Portuguese, there is a saying: Em português tem um provérbio, é para ditado. esperar sentado ou não? É para esperar sentado? Oh, is it for us to wait, stand or not? So it's a biblical statement. Esse é uma fala da Bíblia, bíblica. So if somebody ever asks you, am I waiting? Am I standing or sitting as I wait? You can just say, hey, it's biblical. I'm Em in a hurry. português, se alguém quis falar para vocês se é para esperar sentado ou não, vocês podem falar, well, esse aqui é um ditado, está na Bíblia, é um ditado bíblico. So they went and they got David and they brought him over. Então eles foram, buscaram Davi e trouxeram para o momento, para o local. And God told Samuel, E Deus falou a do Samuel: not look at his appearance não olhe para a sua aparência or at his physical stature, ou para a sua estatura, because I have refused him. porque eu tenho recusado. For the Lord does not see as man sees. For Porque man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. porque ele está falando aqui sobre os irmãos de Davi. Então, que não olhe para a sua aparência, porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, não o exterior. This is verse 7 that is being attributed to the brothers of David. Esse verso 7 está sendo falado sobre os irmãos de Davi. So when David arrives in the scene, God has already approved him because he has examined his heart. Então, quando Davi chega àquela cena, ele já chega com a aprovação de Deus, porque Deus já tinha lido o seu coração. David was clearly not Jesse's choice. Davi, com certeza, não era a escolha de Jessé, o pai. But when we look at the interactions throughout the rest of the story of David's young life, we can see glimpses that he was always left out. E quando a gente olha, continua a ler sobre a trajetória de Davi, sobre a sua história, a gente pode perceber que ele era sempre o que estava fora do contexto. Ele estava sempre sendo rejeitado. And we know this because when he went to visit his brothers, he clearly was not selected in the draft to fight in Saul's army. E a gente pode confirmar isso quando a gente está lendo mais à frente, quando os irmãos dele foram lutar contra Golias, e quando Davi chegou, Davi não foi escolhido para ir junto com seus irmãos à luta. His brothers shunned him away. Os irmãos o colocaram de lado. The book of Isaiah O livro de Isaías tells us that the anointed one would be rejected. nos fala que o ungido será rejeitado. We can begin to see why God would choose David and call him a man after his own heart. A gente pode começar a perceber por que Deus chamou Davi e depois, mais tarde, o chamou de um homem segundo o seu próprio coração. Psalm chapter 78 highlights how David's character was being molded because of his shepherding skills. No Salmo 78. 78 nos diz como que Davi estava sendo formado para ter um coração segundo o coração de Deus. And we know that the rest of David's life, it was a life of ups and downs. E nós sabemos que durante a vida de Davi foi uma vida de altos e baixos. We can relate with David. Nós podemos nos relacionar com Davi. We are taught that when
we are to partake of communion, that we ought to examine ourselves. Nós somos ensinados que ao participarmos da Santa Ceia, nós temos que nos examinar. And when we look at the life of David, though his life was full of ups and downs, he was still called a man after God's own heart. E quando nós olhamos para a vida de Davi, uma vida que teve altos e baixos, ele ainda assim foi chamado um homem segundo o coração de Deus. So much so, Tanto que, when we look at the genealogy of Jesus, quando nós olhamos a genealogia de Jesus, there are many imperfect people, existem muitas pessoas imperfeitas na genealogia, but only one is perfect, mas somente um é perfeito, and that's Jesus himself. e esse é Jesus. But though Jesus is the only perfect in that genealogy, Apesar de Jesus ser o único perfeito nessa genealogia, and according to Paul in the book of Romans, chapter 3, verse 23, e de acordo com Paulo em Romanos 3, verso 23, we have all sinned nós todos pecamos and fallen short of the glory of God. e carecemos da glória de Deus. Nevertheless, Portanto, he has called each and every one of us to himself. no entanto, ele tem chamado cada um de nós para ele mesmo, Jesus. And I often wonder, why is it that the church is often less empty, or excuse me, less full, E eu tenho sempre pensado por que que a nossa igreja está menos cheia when we do communion quando a gente faz a Santa Ceia, in comparison to when we bring a renowned speaker? em comparação quando a gente traz um poderoso pregador. Why is it that when we have the foot washing and the bread and the wine, when we have communion service, why do people choose not to participate? Por que que quando a gente tem a cerimônia, onde a gente tem o suco, o pão e a lavagem dos pés, as pessoas preferem não vir? I would venture to guess is that we have the Jesse son syndrome. Eu gostaria de imaginar que nós temos a síndrome do filho de Jessé. That we look at ourselves, but we exclude ourselves because we are not good enough. Nós olhamos para nós mesmos e nós nos excluímos porque nós não somos suficientes. Because we've all fallen short. Porque nós todos temos, nós somos caídos. We have Temos all caído. fallen short of the glory of God. We have all sinned. We are not good enough. Nós todos necessitamos da glória de Deus, nós todos necessitamos de Deus e nós não somos suficientes. But that is not what the Bible tells us. Mas isso não é o que a Bíblia nos diz. The Bible tells us is that before the foundation of the world, A Bíblia nos diz que antes da fundação do mundo, in Ephesians chapter 1, em Efésios capítulo 4, God established a plan to rescue you and me. Deus estabeleceu o plano para te resgatar você e a mim. And he demonstrated that through the act of on the cross, E ele demonstrou isso no seu ato na cruz. and highlighted that as a symbol of our belief in him, that we celebrate the sacrifice, not that we are celebrating and throwing a wild party, but we remember, and the quarterly talked about remembering. E ele foi longo. E ele, através disso, ele traz nós a pensarmos que ao celebrarmos, isso não é uma celebração para fazer festa, para ficar fazendo auê, mas uma celebração para lembrar do sacrifício que ele fez por nós na cruz. A memorial Em uma lembrança to what ao and who we are. uma lembrança ao quem nós somos, Because he chose us. porque ele nos escolheu. You see, Vê? it's impossible for us to look at each other and see the heart. É impossível para nós olharmos a nós mesmos e aos outros e ver o coração, Because we're not God. porque nós não somos Deus.
But God has chosen each and every one of you Mas Deus tem escolhido And cada me. um de vocês, that we may be with him forever. que nós todos estaremos para estarmos todos com eles no céu. So the reason we celebrate communion Então, a razão que nós celebramos a Santa Ceia, is because he's chosen you. porque Ele tem escolhido você. He's chosen me Ele tem me escolhido to be his son para ser seus filhos, through the adoption através da adoção, that was ratified at the cross. que foi confirmada na cruz. Now, adoption in Roman culture back then, A adoção na cultura romana naquele tempo, which is the same process that we have today in our own culture here. que é o mesmo processo que nós temos hoje em nossa The cultura. moment I adopt a child into my family or somebody into my family, O momento que eu adoto uma pessoa ou uma criança para minha família, they have all of the rights as if he or she had been born into that family. ele tem todos os direitos como se fosse que ele tivesse sido nascido dentro daquela família. You're given that birthright today. Você está negando o seu nascimento. Certificado de nascimento. Today, it's an opportunity for you to celebrate your new birthright. Agora é a oportunidade de você celebrar o seu novo certificado de nascimento Through communion. através da Santa Ceia. That's why we are more like David than we can ever imagine. Por isso que nós somos tão parecidos com Davi que a gente nunca imaginou. We have fallen short, but we can be people after God's own heart. Nós temos caído, mas nós podemos ser pessoas segundo o coração de Deus. And one of those ways is to celebrate our birthright. E uma das maneiras é celebrar o nosso certificado de nascimento. And that birthright was given to us when Jesus resurrected. E esse certificado foi dado a nós quando Jesus ressuscitou. And that's what we celebrate today. E é isso que nós celebramos hoje. His death, A sua morte, his resurrection, sua ressurreição. and now we look forward to the second coming. E agora nós olhamos com antecipação a volta de Jesus. I would like to invite you to participate with us. Eu gostaria de convidar você a participar conosco. We have the foot washing station. It's located here as you exit the building. Nós temos o lava-pés, a cerimônia de lava-pés na saída, quando a gente sai aqui pela direita. As you leave, head to the right, and the deacons will be outside the classroom. E os diáconos, quando você vira à direita, os diáconos estarão do lado de fora para nos orientar. But this is not a mandatory participation of communion. Isso não é uma parte mandatória durante a cerimônia. It's open to all. É aberto para todos. But if you choose not to celebrate communion today, Mas se você escolher não celebrar a Santa Ceia hoje, that's okay. está tudo bem. It is between you and God. Isso é entre você e Deus. But I invite you Mas eu te convido to celebrate a celebrar your calling in Christ today o seu chamado em Cristo hoje, through our communion service. através da cerimônia da Santa Ceia. I invite you now to participate in the first part of the communion process. Eu gostaria de convidá-los a participar da primeira parte da celebração.